A TV OK, em parceria com o Correio do Vale do Rio Grande, apresentam Direto no Foco, com a apresentação de Marcos Lopes, comentários, análise de Carlos Alberto Alves, às terças e quintas, sempre às 18 horas. Por um lado, houve exagero no uso, em alguns momentos, no uso de áreas, usando a mídia, rádio. A notícia vista por todos os ângulos que interessa você. A análise, o comentário, direto no foco. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo e opinião é de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo e opinião é de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Estamos chegando hoje, quinta-feira. Semana passa rápido, em 13 de fevereiro. Hoje, 13 de fevereiro, são 18 horas e 24 minutos. Meu amigo Carlos Alberto já está preparado, suado, cansado, porque o ônibus demora, hein, Carlos Alberto? Boa tarde. Boa tarde, Marcos Lopes. O ônibus demora para chegar no ponto, Marcos Lopes. Aliás, um assunto que eu queria tratar com o convidado nosso, que ficou de confirmar sua presença, ou melhor dizendo, ficou de dizer se não poderia vir, em função de uma reunião que ele teria com o Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura, Sindicato dos Empregados da Prefeitura Municipal de Passos, e que estão tratando da sua reivindicação. Nós noticiamos aqui em primeira mão que a Prefeitura ofereceu um reajuste de 4,55% aos empregados, ao SEMPRE, para que ela pudesse levar à Assembleia. Não era definida essa história, definiria na reunião de hoje, dia 13 hoje? Hoje é 13. 13, errei por um dia. 13 de fevereiro de 2020. E o Ulisses, que é o secretário de Planejamento, foi contatado hoje de manhã por mim, e ele disse que, se não havendo condição de vir, ele me avisaria. Quer dizer, se ele me avisaria que não pudesse vir, estava implícito que, não me dizendo nada, ele estaria aqui. E, na verdade, não está. Lamento, porque uma das questões que nós devemos levantar com ele é o seguinte: como anda a licitação do transporte coletivo em Passos? Porque, pelo que nós sabemos do acordo feito com o Ministério Público, essa questão deveria andar. Aliás, o prefeito Renatinho Orives está sendo cobrado pela Câmara de Vereadores de Passos no que ele realizou, o que ele não fez para trazer a empresa para Passos aqui, em substituição assim. Não é essa empresa que está aí, não é. É a Paranaíba Transportes, que veio de Paraíso e aqui não entrou na cidade sem nenhum documento formal, sem dispensa de licitação, sem licitação, sem nenhum documento formal que a ligasse à cidade de Passos, à Prefeitura de Passos. E aí, a Câmara teve uma CPI, todo mundo sabe disso. A CPI encerrou o seu primeiro momento, quando o relatório foi aprovado, e diferente do que muitas pessoas estão pensando, não tirou dolo do prefeito, não. Mandou para o Ministério Público o relatório para que lá o Ministério Público olhasse, verificasse e encaminhasse uma ação na Justiça para ser resolvida pela Justiça, a questão que poderia também ser resolvida pela Câmara de Vereadores. Passou esse momento, mas o vereador Rodrigo Barreto resolveu instar a Câmara de Vereadores, o presidente da casa, para instalar uma comissão processante e averiguar se o prefeito merece um julgamento político ou não. E é isso que está agora rolando lá na Câmara de Vereadores, e que nós vamos ver o fechamento disso na segunda-feira. Se o Rodrigo Maia, presidente da casa, vai colocar em votação, aliás, o Rodrigo Maia está fazendo um pronunciamento aí nas redes sociais,
para justificar o que ele não falou no primeiro momento, quando nós o entrevistamos lá na Câmara Municipal. E aí o Rodrigo Maia coloca em votação, se for aprovada a instalação da comissão processante, por maioria simples, aí toca-se o barco, vai-se à frente e até chegar ao fim. Mas não era isso que eu queria dizer. Esse detalhe eu ia colocar para o secretário de Planejamento, Ulisses. Ele não veio. Ele me perguntou, qual é a pauta? Eu falei, licitação dos ônibus urbanos em Passos, a questão dos buracos na rua, operação tapa-buraco, ou operação joga dinheiro fora, também pode ser chamada assim, operação joga dinheiro, porque você joga o asfalto naquele buraco, sem preparo nenhum, sem qualquer limpeza do buraco, preparação do terreno, colocação certa da subbase, para depois vir o asfalto, é jogar dinheiro fora. Já seria jogar o dinheiro fora. Já seria jogar o dinheiro fora. Ainda mais que faz um trabalho desse com chuva. Meu Deus do céu, será possível que não tem ninguém assessorando o prefeito para falar, não faça isso. Você está pensando que está fazendo política? O povo está de olho. O povo cobra que os buracos sejam fechados, mas na hora certa. A cobrança vai existir, porque na chuva aumenta os buracos, natural que aumente, mas fechar um buraco em época de chuva, com a chuva caindo, de forma torrencial que está caindo, é um absurdo, é uma falta de respeito. E eu ia perguntar isso para o secretário de Planejamento. Talvez, eu adiantei a pauta, talvez seja por isso que ele não veio. Verdade. Mas nós vamos lembrar mais algumas que a gente colocou aqui. A questão da saúde, lembramos, a questão do Hemominas, coloquei a pauta para ele. Eu gostaria imensamente de saber. O professor Godinho, do Sindiúti, ele fala da greve dos professores e dos seus objetivos. Vamos ouvi-lo. Deu minha um pouco. Vamos aqui, vamos tentar, porque o faz negócio... parte. Ô amigo, você vai... E uma a partir de... Quais são as escolas que estão paralisadas? Totalmente. É. Penha, Polivalente, São José, Nasli, Penha, Polivalente, São José, Nasli. Ai, faltando uma. Oh, meu Deus do céu, peraí. Caetano Machado. Qual é a reivindicação que vocês estão enfrentando junto ao governo? Qual é o quê? Reivindicação, o que vocês estão solicitando? A principal, são uma série de reivindicações, mas a principal delas é o piso salarial, que não é cumprido desde 4 anos atrás. Qual que é o valor pleiteado? Você tem uma ideia? Não temos um valor exato. Mas um preço nacional que o governo dá. Eu não tenho aqui na minha mão agora qual é o valor do piso salarial. Mas é o piso do salarial para o professor federal. Consta na Constituição. E está na Constituição de Minas também, que o governador anterior, o Pimentel, pôs na Constituição, numa PEC, dizendo que ele iria cumprir. Olha, eu tenho informação que tem um projeto na Assembleia Legislativa que é um reajuste diferenciado para os militares em segurança pública, na área de segurança pública. E que também uma deputada, eu até não sei o nome dela, uma deputada do PT, colocou uma emenda para que esse for concedido aos militares da segurança pública. A deputada é a Beatriz Cerqueira. E como é que é isso? Isso procede? Ela pôs uma emenda na apresentação do projeto da aprovação da lei para os militares, para a área da segurança, desculpe. Ela apresentou uma emenda acrescentando outras categorias, inclusive a educação. Você sabe qual seria
o salário diferenciado desses militares, da segurança pública? Numericamente, não. Aqui tem um reajuste de 12,84%. Porque tem um reajuste das polícias, da segurança escalonado, tá certo? Então tem a porcentagem. Agora, nós precisamos de chegar até o piso salarial, que nós não recebemos o piso. E o seguinte, vocês estão contando com o apoio do deputado estadual Cássio Soares lá na Assembleia Legislativa? Não sei, porque o Cássio não nos representa, não, sabe? Ele não nos representa. Bom, tudo isso aí acabou motivando a greve, na sua opinião? Ou a motivação da greve é uma iniciativa de vocês em relação ao piso salarial? Não entendi a sua pergunta. Esse projeto do governo dando reajuste diferenciado para a segurança pública acabou motivando também a greve dos professores? Não motivou, porque nós não temos nada a ver com outras categorias. Eles lutam, eles têm direito, eles precisam, tá certo? O que nós queremos é a nossa categoria também e outras categorias, porque nós não somos, como dizem os segurança, o pessoal da segurança. Nós não somos egoístas, nós não queremos só para nós. Nós queremos para todo mundo. Todo mundo está defasado, com salários defasados. Todos nem pergunta a você. Ok, obrigado pela sua atenção. Godinho, que é o seu nome? Qual é a posição do sindicato, para a gente colocar na matéria? Eu sou um dos diretores do sindicato. Godinho é o seu nome todo? Meu nome é José Francisco Godinho. Obrigado, muito obrigado. Você viu que tinha um pauteiro no fundo lá, né Marcos? Tinha alguém A gente fazendo a entrevista e o pauteiro... Tinha alguém dando opinião lá. É palpiteiro, não é pauteiro não, porque pauteiro é essencial ao jornalismo. Palpiteiro também é bom de vez em quando. Mas é o seguinte... Mal começou o ano letivo e já temos a possibilidade de paralisação, hein, Carlos? Não, tem uma possibilidade não, está parado. Tem 5 escolas aí que estão paradas. Ele falou que não sabia o valor do piso salarial do governo federal, que serve a todos como referência. É de R$ 2.886,24. É por isso aí que os professores, os educadores, os trabalhadores na área de ensino estão pelejando, estão lutando. A outra questão colocada é com relação ao projeto de lei que o Zema mandou para a Assembleia Legislativa, dando um aumento para a área de segurança pública de 47,51%, bem diferenciado, escalonado em 3 anos, não vai ser um pagamento de 47,51% de uma vez, escalonou em 3 anos. Eu não sei dizer aqui para você qual é a escala, quanto é no primeiro ano, quanto é no segundo, quanto é no terceiro, mas é escalonado em 3 anos. Mas é um diferencial, é uma maneira de privilegiar uma categoria em detrimento de outra. Uma categoria sabe o que vai ganhar, dá para planejar a sua vida daqui a 3 anos. Os professores têm que lutar agora por um momento especial da sua categoria e pensar no que vai acontecer o ano que vem. Pode ser que não ganhe nenhum reajuste este ano, como pode ser também que não ganhe nenhum reajuste no ano que vem. Já aos trabalhadores da área de segurança pública, esse aumento foi oferecido pelo governo, de 47,51%. É uma coisa interessante para a gente analisar. No primeiro lugar é o seguinte: nada contra o trabalhador da área de segurança ganhar bem, nada contra ele ter o reajuste, mas tratar a educação em segundo plano é uma brincadeira, é falta de olhar o futuro, ter visão de futuro, porque se há alguém necessário à sociedade de forma premente, é o educador, é aquele que forma o cidadão, é aquele que forma o profissional, que vai trabalhar no dia a dia, que lhe transmite conhecimento, porque só o conhecimento diferencia a maioria dos trabalhadores daqueles que têm posse. Aquele trabalhador que tem conhecimento pode dizer que está empatado com aquele outro que tem posse. O dinheiro não é tudo, mas o conhecimento é. Ter conhecimento é tudo.
Então, quando o Zema faz uma coisa doida dessa, oferece reajuste para a segurança, como se a bala, o revólver, a arma, a repressão resolvesse tudo, deixa o educador que resolve de verdade o futuro das pessoas pela consciência, pela capacidade de aprender, pela capacidade de se tornar cada vez mais importante para a comunidade, não age da mesma maneira. Tratem-se como cidadão de segunda categoria. Tá certo. Está aí, portanto, a opinião de Carlos Alberto Alves. Carlos Alberto, agora nós estamos trazendo a pauta de número 2, tirado do site Correio Vale do Rio Grande. A pauta é a seguinte: o professor e pré-candidato a prefeito Fábio Calas teve recurso especial negado pelo Tribunal Regional Federal, conforme decisão assinada em 12 de dezembro de 2009 pelo desembargador federal Cássio Marques, vice-presidente do TRF-1. Em sua decisão, ele diz que, aspas, cuida-se do recurso especial interposto Fábio Pimenta Esper Calas, com fundamento nos artigos 105 da Constituição da República. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais, federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. Consta do texto que Fábio Calas viu ofensa aos artigos 489 da CPC 2015, sob o argumento que foi entregue prestação jurisdicional incompleta pelo tribunal, que não se manifestou acerca das questões que demonstram que as acusações imputadas ao recorrente não procedem. Sustenta ainda a violação do artigo 12, ao alegar que a multa civil imposta ultrapassa o limite legal, sendo por consequente desproporcional. Da decisão. Ao tomar a decisão, o desembargador diz que cumpre registrar inicialmente que não se admite o recurso especial por omissão ou suposta ausência de fundamentação, se não apontada a omissão no acórdão recorrido e ou se o tribunal decide fundamentalmente a questão. Não há que se confundir a decisão contrária ao interesse da parte com a falta de prestação jurisdicional. Nesse sentido, aspas, verifico que em suas razões recursais, a parte insurgente limita-se a alegar genericamente que o entendimento perfilhado no julgado não encontra respaldo legal. Com efeito, o recurso especial não merece admissão, afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Recursal dispõe que a parte que apresentar algum tipo de recurso deve demonstrar de forma fundamentada, apresentando as razões de fato e de direito, seu inconformismo com a decisão recorrida. Bom, pelo que eu entendi, mas eu sou leigo nesse vocábulo técnico de juiz, ele entrou com o recurso, mas o juiz ou desembargador entendeu que o seu recurso não estava bem fundamentado e acabou não aceitando esse recurso. Não é isso mesmo, Carlos Alberto? O que isso significa? Vamos passar para o cidadão que não entende desse dicionário técnico da justiça. É exatamente o que você disse aí. O recurso feito não trouxe documentação que comprovasse aquilo que o Fábio estava pedindo como recurso, que era, disse que a multa cobrada dele não era a multa certa, não era o valor certo, mas não conseguiu comprovar isso na hora que ele fez o recurso ao Tribunal Regional Federal da Região 1, quando o desembargador Cássio Marques emitiu essa decisão, negando o recurso ao Fábio. Olha, assim que essa notícia veio ao ar, ela está correndo algum momento na internet, nós fizemos a matéria baseada no conhecimento que tivemos desse trabalho, dessa decisão do juiz, do desembargador do Tribunal Regional Federal Região 1, que assim também se espalhou pela rede um outro documento dizendo que Fábio Calas, não mencionou o Fábio Calas, então estou faltando com a verdade aqui, vou dizer o que aconteceu.
Esse documento diz que a lei de ficha limpa mudou, que ainda há condição do Fábio Caras ser candidato. Não estamos discutindo isso. Isso aí é uma visão de um outro advogado, não é decisão judicial, não. Porque se fosse decisão judicial, essa que está aí, que estaria em conflito com ela. Não é isso. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi um advogado fazendo um parecer a pedido de alguém, para poder dizer que pessoas que estão na situação do Fábio Caras, julgadas em segunda instância, sob a égide da ficha limpa, da lei da ficha limpa, poderá ter uma chance de ser candidato. Isso aí nós vamos ver lá na frente, mas o que está acontecendo é que cada decisão judicial contrária ao Fábio Caras, ele tem alguns pecados que ainda não vieram à tona julgamento, mas alguns já vieram. Por exemplo, esse que está colocado aí, me faz, pela maneira como o desembargador se dirigiu e as pessoas envolvidas, o Demis Delfrado está envolvido nela, e é também pré-candidato a prefeito, que se deve diz respeito à questão dos ambulatórios da AIDS, que tem na UENG. Esse laboratório, ele acabou sendo objeto de transferência de recursos do governo federal para uso em compra de computadores e equipamentos para uso dos aidéticos, das pessoas doentes. Carlos Alberto, portador de HIV. Oi. Se você me permitir, tem aqui um internauta que está acompanhando a gente, e eu acredito que ele fez isso com a intenção de contribuir aqui com o programa. É o Gabriel Tadeu. Gabriel, um grande abraço. O Gabriel deve ser aí advogado ou está com essa intimidade nesse universo. E ele coloca o seguinte: a lei da ficha limpa modificou as espécies de inegibilidade de candidatos por meio de novos elementos proibitivos à participação no pleito, incluindo a condenação não é verdade. Em ação de improbidade, ainda que não direcionada à finalidade eleitoral. Tratou pela primeira vez a improbidade como impedimento ao direito de se candidatar, mesmo que o processo não tenha esgotado todos os seus recursos judiciais e a perda dos direitos políticos não seja definitiva. Para a caracterização da ineligibilidade por improbidade, o artigo 1º da LC 64/90 expõe que os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Ao contrário do que muitos pensam, a norma não foi tão abrangente que impôs a possibilidade de candidatura por qualquer condenação por ato de improbidade. O Gabriel segue. A Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, define 3 modalidades de atos ilícitos: enriquecimento ilícito, artigo 9º, dano ao erário, artigo 10º, e atos atentatórios aos princípios da administração pública, artigo 11º. A opção feita pelo legislador da ficha limpa foi tomar inelegível apenas o agente estatal condenado cumulativamente nas modalidades do artigo 9º e 10º, excluindo as decisões com base no artigo 11º. Vale ressaltar que o acórdão deve explicitar as duas condutas, enriquecimento ilícito e danos ao erário. O segundo requisito para a aplicação da lei da ficha limpa em condenação por ato impróbrio está relacionado à pena aplicada. O artigo 12 da Lei 8.429 define que poderão ser aplicadas as seguintes sanções: perda de bens, ressarcimento integral do dano, destituição da função pública, suspensão dos direitos políticos e multa. A proibição de contratar ou receber incentivos da administração pública. O julgador não é obrigado a aplicar todas as medidas quando condena um acusado, podendo, por critérios de dosimetria, definir uma ou mais sanções diante do caso concreto. Para fins de inegibilidade, a pena que precisa estar presente na decisão é a suspensão dos direitos públicos. O terceiro elemento indispensável para a inegibilidade por improbidade diz respeito ao status da decisão. Não basta ser uma sentença proferida por juízo singular, ainda pendente de julgamento de recurso. Deve ser oriunda de órgão colegiado ou então ser definitiva. Já em quarto lugar, mas não menos importante, o ato ilícito precisa ser configurado
com o elemento subjetivo do dolo. Somente os atos dolosos são capazes de atrair os efeitos desta inegibilidade. Portanto, os 4 requisitos da lei ficha limpa para a inegibilidade oriunda de improbidade são condenação com aplicação de pena ou suspensão dos direitos políticos, decisão definida por órgão colegiado ou transitado em julgado, ilícito doloso não incidindo aqueles cometidos apenas por culpa e condenação por dano ao erário, somado ao enriquecimento ilícito com as 2 práticas presentes na decisão. Apenas a soma de todos esses 4 elementos poderá retirar um cidadão da disputa eleitoral. Nesse aspecto, a escolha da lei para aplicação da inegibilidade foi bem específica e, ao menos por enquanto, a jurisprudência eleitoral tem demonstrado segurança aos interessados em participar das eleições, ainda que condenados na esfera civil sancionadora. Quem está passando toda essa e a gente agradece, é o Gabriel Tadeu, Carlos Alberto. O que está valendo, então? O Gabriel Tadeu está com cara de outra pessoa, é engraçado, parece muito com a argumentação de um amigo meu, sabe? Que nós até já questionamos aqui nessa bancada. Mas é o seguinte, o Gabriel Tadeu, ao argumentar em favor da possibilidade de uma candidatura de alguém que tem ficha suja, que é o caso do Fábio Caras nesse momento, ele mostra um parecer, não é uma decisão judicial, é um parecer de um advogado que nós estávamos exatamente comentando. Não vem ao caso mais, porque essa questão que o juiz negou recurso ao Fábio Caras não é a única que ele tem para prestar conta à justiça. Há também a escola de fábrica. Sabe aquela história da escola de fábrica? O Ministério da Educação destinou recursos para a FESP à época, para que ela treinasse, capacitasse mão de obra na área de confecção. Então, essas mãos de obra eram qualificadas na fábrica, por isso escola de fábrica. E aí, lá, existe uma acusação contra o Fábio Caras e uma decisão da Justiça já condenando como uso indevido de recursos para ele próprio. Aí já entra uma questão do dolo. Não é só culposo, é dolo. E outra coisa, não modificou nada na lei de ficha limpa, não. É a interpretação que ele quer dar à sua maneira de ler, que um advogado está fazendo. Não, olha, eu acho melhor o MDB não mexer muito com isso, tentar nos bastidores, porque cada vez que se você revolve um lugar que está muito sujo, mais sujeira você vai espalhando. E aí vai ficando evidente. Você lembra também que tem uma outra história do Fábio Caras pegar um recurso da FESP para pagar, que uma coisa que ele teria que pagar com recurso próprio, ele pagar a FESP? Lembra disso? Também está lá uma ação em cima dessa situação. Então, o que está acontecendo com o Fábio Caras aconteceu com um grande companheiro meu, um grande amigo que eu tenho, eu considero isso. Não importa a opinião, vou dizer por uma questão de franqueza e de onde eu tenho as fontes que eu estou colocando também as coisas. Aconteceu porque eu acompanhei de perto, eu vi. E eu sei, inclusive, que ele tem uma opinião diferente da minha, que é o Taquinho. O Taquinho era candidato a vice-prefeito junto com a Ataíde. E lá pelo meio da história, a justiça cassou a possibilidade do Taquinho ser candidato a vice. E aí, nós fazíamos pesquisa constantemente, acompanhando o desenrolar da eleição, do caminhar da eleição. O Ataíde, até então, vivia um bom momento político e tinha um respaldo muito grande no seio da população. Era um nome fortíssimo, como de fato acabou se elegendo prefeito naquela época. Só que no momento que o Taquinho foi julgado, depois se provou que ele era inocente naquilo, depois se provou que ele era inocente naquilo, o que aconteceu? Começou os eleitores fugirem, os eleitores começaram a fugir da intenção de votar no Ataíde. Então foi necessário um sacrifício que o Taquinho soube fazer, soube entender, soube ler aquele momento, de deixar a sua candidatura de vice-prefeito para que a eleição não se perdesse, porque a possibilidade concreta existia naquele momento. O que vai acontecer com o Fábio Caras se continuar
surgindo fatos como esse que surgiu agora no fim de 2019, 2019, viu, Marcos? Falou 2019, vamos consertar para o povo entender. A 12 de dezembro de 2019 foi quando a decisão do juiz foi anunciada, negando o recurso ao Fábio Caras. Se continuar acontecendo isso, as pessoas vão começar a pensar em uma outra alternativa. Porque, de repente, você vota no cara, ele se elege e daí a pouco a justiça tira ele de lá. E aí você vai votar em alguém que você vai ter alguém como prefeito que você não escolheu para comandar a cidade. E esse risco é concreto e esse risco independe de parecer, independe da opinião. Não é ficha limpa, não é ficha suja, não é ficha limpa sim. Independe disso. É o burburinho, é o jeito da coisa ser falada, é o comentário que surge. E aí, vai poder ser candidato ou não? Aí eu votaria nele, mas agora não voto mais. Eu voto nele assim mesmo. Então, esses assuntos vão permear uma discussão e as pessoas vão começar a olhar para outros candidatos que estão aí pleiteando uma possibilidade de vir a ser candidato, vir a ser prefeito na cidade de Passos. Preste atenção no andar da carruagem para você ver. Tá certo, tá certo. Então tá aí a participação do Carlos Alberto Alves, a participação do Gabriel. Ô Carlos Alberto, eu quero trazer agora, nós já estamos caminhando para o final do programa, eu quero trazer agora uma notícia. Nós acabamos de fazer uma matéria com o Dr. Márcio Maia, até uma das emissoras de rádio mais tradicional de Passos, ela vai ser vendida. Já tem um grupo já negociando com os proprietários, que são o Dr. Márcio Maia, o seu filho Cássio e também o Aldo Gurian. Ele não quis revelar quem está comprando, mas os 3 sócios optaram por vender. E nesse bate-papo surgiu um assunto interessante. Nós sabemos que o Dr. Márcio Maia hoje atua na área imobiliária. E ele vai passar uma notícia interessante para você comentar aqui. Vamos ao Dr. Márcio Maia, o Carlos Alberto. Eu quero me permitir comentar sobre um deles. Além do prosseguimento da Expedicionários, nós acreditamos muito no prosseguimento da Avenida Arlindo Figueiredo. A Avenida Arlindo, ela tem começo no CPN e termina naquele magnífico trevo de entrada que hoje nós temos em Passos. Ela terminava ali. Ocorre que ela terá um prosseguimento passando sob a rodovia MG50. E a reta dela vai dar lá na Avenida Passos, Fortaleza de Minas. Porque tem a construção da Santa Casa ali que vai movimentar. Do lado esquerdo tem a cidade do Saber e da Saúde, né? Nós ficamos nessa reta. Lá na frente tem lá uma propriedade da Habitat e essa propriedade foi contemplada com essa surpresa de que o futuro da avenida corta essa propriedade que tem uma forte presença da família Andrade, né, por ali, né, a Fazenda Moreiras. Então, essa avenida, que terá prosseguimento em 2 pistas magníficas, com 100 metros de largura cada uma entrada espetacular, ela iniciará, ou terminará, né, lá, ela inicia no CPN, terminará na rodovia Passos Fortaleza. E essa proposta é uma proposta que terá custo zero para a Prefeitura. Nós, os proprietários das 3 fazendas, que inicia ali no trevo e termina lá, vamos assumir inteiramente o custo dessa obra. A Prefeitura, o prefeito vai gastar tinta e papel, só. Não vai desapropriar vocês? Não vai desapropriar, não vai indenizar. Nós vamos abrir essa avenida, ela será autofinanciável, por isso é que essa é a nossa proposta, né? Habitat Imóveis, a nossa empresa, vai estar à frente desse desafio. Nós não temos medo nenhum de enfrentar esse fator de crescimento da cidade, de entrada magnífica, uma entrada que vai ser um orgulho. Quem sai do aeroporto e entra ali para chegar a Passos, já tem, de início, um chapadão maravilhoso, né?
inclusive com possibilidade até, quem sabe, de uma futura sede administrativa da Prefeitura de Passos nesse local, a proposta de uma doação diária para isso, enfim, é uma chegada majestosa. Ali na questão da prefeitura, naquele outro loteamento, como que chama o novo ali? Perto do Novo Mundo? Mirante do Vale. Lá, eu ouvi dizer que a sede da prefeitura poderia ser ali nos mesmos moldes, então não será ali. Não, eu acho que ali já passou, já há outra ocupação, né? Tem prédios ali da Via Sul, tem a Faculdade de Medicina que está no Mirante do Vale, né? Já funcionando. Esse que o senhor acaba de falar é sensacional. Já foi feito o contato com a administração? Esse já foi levado ao conhecimento do prefeito. Ele se mostrou receptivo, favorável, porque não marca quem nega isso aí, não há como. Isso é o destino natural da Arlindo Figueiredo de ela terminar lá na avenida, né? Não teremos problema na aprovação. Agora, exatamente. O que precisa ser feito aí agora é apenas um decreto de expansão urbana, porque você não abre uma avenida se não tiver o aval da prefeitura, a autorização da prefeitura. Precisa de autorização só. Acontece que o prefeito alega que, com o novo plano diretor sendo remodelado, formatado pela Fundação João Pinheiro, para guardar isso. Só que esse plano vai chegar no final do ano e a gente está perdendo esse tempo que já poderia, essa obra estar em andamento, né, plenamente e tal. Ô Marcos Lopes, em primeiro lugar que eu quero fazer aqui um comentário que é mais um reconhecimento. Eu estou aqui na cidade de Passos há 35 anos, vindo de Alfenas, graças a um convite que eu recebi do Márcio Maia para fazer parte da sua assessoria quando ele era deputado estadual e trabalhar na Rádio Passos também. Você é amigo do Jonas, então? Companheiro, Jonas, companheiro. Está sumido. Está lá em Juiz de Fora, trabalhando lá. O Jonas é um guerreiro da comunicação. Não para de mexer, não para de acreditar, ele está sempre lutando. É um sonhador que faz a imprensa girar. Aonde ele vai, ele está mexendo com o jornal, mexendo com o rádio. A vocação dele é o rádio. Essa da avenida seria importantíssima para a cidade, né? Mas eu vou acabar de comentar aqui o que eu preciso falar com relação ao Rádio Passos. Porque eu quero dizer o seguinte, o rádio não pode perder a característica. O rádio hoje está todo no Brasil FM. Não pode perder a característica do AM, aquele rádio próximo ao cidadão. O rádio não pode ficar com medo da tecnologia. Tem que fazer como o Reinaldo Azevedo faz na Rádio Bandeirantes, utilizar a tecnologia em favor do rádio, transmitir ao mesmo tempo pelas redes sociais, mas também ter a onda do rádio para levar a notícia mais longe, porque é importante que a proximidade com a população, com a comunidade, com a nação, com o Estado, seja cada vez mais forte. E o jeito disso acontecer é através do rádio, com o suporte, com a penetração da internet. Agora, entrando no assunto que você colocou, olha, essa questão de loteamento pela cidade, a gente tem que ter um olhar muito crítico, mas também é importante reconhecer que quando você faz um loteamento, você oferece emprego, você oferece possibilidade das pessoas construírem suas casas, e o déficit de moradia é sempre uma coisa constante. É quase que uma fila na saúde, está sempre alguém precisando de um lugar para morar. E essa ideia de loteamento que o Márcio Maia acabou de colocar para você é muito interessante porque leva a expansão da cidade para outra região. Nós estávamos vendo muito essa cidade acontecer o seu desenvolvimento por lado da Expedicionários, seguindo a Expedicionários, saindo lá na MG 050, perto lá das cascatas, das cascatinhas, na região de Capitólio, São José da Barra. E agora, essa possibilidade de crescimento, olhando pelo lado de Fortaleza de Minas, é importante. Olha para você ver. E agora com a construção lá da Santa Casa, aí vai ficar um local privilegiado. Então, olha para você ver que coisa interessante. A Santa Casa quer construir algo próximo dali. É próximo da onde o Márcio está colocando. Já está a terraplanagem. Fazer a coisa. E o Hospital São José, melhor dizendo, a Unimed,
que comprou o Hospital São José tem um projeto de fazer o hospital dela, vai usar, ela diz lá na nota que mandou, na imprensa, divulgando para a imprensa, que vai continuar utilizando o Hospital São José, mas vai fazer um hospital naquela região onde hoje tem a Faculdade de Medicina. Então, é importante a gente ver a cidade crescendo com a possibilidade, só que é importante também o Renatinho entender isso, porque ele não está compreendendo, ele brecou o crescimento da cidade para não dar nenhuma expansão. O que ele tem que fazer é medir isso, é não deixar ultrapassar certos limites, que de repente transforma aqueles lotes que estão sendo disponibilizados para a cidade em lotes de engorda. Lotes de engorda são aqueles lotes que são feitos para poder valorizar ao longo do tempo. O proprietário não tem interesse nenhum de vender imediatamente e deixa lá engordando. E aí sim, tem que ter critério de avaliação. Quais os critérios que se aplicam para que um loteamento se implante naquela região? Qual o critério que se utiliza para o loteamento se implantar dentro da cidade? E isso é importante observar, Marcos Lopes. E eu acho que temos que saber entender a situação. Deixar para a questão do plano diretor apenas, e o plano diretor é importante, não é suficiente. E outra coisa, o Renatinho pode deixar passar o momento que ele considera que poderia ser muito útil para ele em termos de iniciativa de trabalho que ele pudesse deixar na memória dos cidadãos de Passos. Sem dúvida. Vamos então fazer contato com Belo Horizonte. O Gilberto Almeida vai comentar sobre o papel da imprensa, viu? Você que fala. E hoje é o Dia Internacional do Rádio. Bem propício esse comentário. Gilberto, um abraço. Bom, o papel da imprensa é intimamente ligado às questões do patamar democrático de uma nação. Para que a gente viva uma verdadeira democracia, é necessário que a liberdade de imprensa aconteça de forma integral. Ou seja, mesmo que uma eventual insatisfação aconteça em determinado segmento, em determinado setor, ou em determinado nível de governo, a imprensa há de ser livre para manifestar e principalmente para informar a população. E nós vivemos há muitos anos, uma grande discussão na nossa frágil e jovem democracia com relação ao papel da imprensa. E no momento de fazer essa reflexão, mesmo defendendo a liberdade plena da imprensa, nós precisamos refletir também que o papel da imprensa deve se balizar por alguns limites. E para que o nosso amigo Carlos Alberto Alves não fique totalmente insatisfeito com o meu comentário, eu vou lembrar aqui o que aconteceu na eleição do presidente Fernando Collor de Mello. A Rede Globo, que de uma forma simulada apoiava esse candidato, realizou um debate entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, e depois, na hora de fazer o noticiário, ela usou uma enorme fatia do Jornal Nacional para fazer um resumo desse debate, e nesse resumo ela colocou os melhores momentos de Fernando Collor de Mello e os piores momentos do Lula. E segundo os especialistas, isso foi fatal e contribuiu de forma direta para o resultado das eleições. Isso nos leva a refletir. Não que a imprensa não tenha a sua posição política. Nas maiores democracias nós temos jornais que se manifestam claramente nesse sentido. No entanto, é preciso entender que no processo saudável da imprensa, é preciso que a linha editorial do jornal pode ter o seu pensamento, pode ter o seu posicionamento, pode manifestar da forma que entender mais correta e dentro da lei, mas quando há de fazer a informação à população, essa sim precisa ser mostrada de maneira isenta, de maneira livre de qualquer contaminação ideológica, partidária ou de pensamento. Subliminarmente, o seu jornal, os seus vídeos, de maneira a
criar um ambiente favorável a determinada ideologia. Faça isso na sua linha editorial, como, aliás, nós estamos fazendo aqui. A TV abre espaço para que eu possa fazer os meus comentários, mesmo sabendo que meu pensamento político, em muitos pontos, não em todos, diverge do meu fraterno amigo Carlos Alberto Alves. E é nessa hora que a gente cresce. Mas nós estamos falando de comentário, nós estamos falando de posição pessoal. E ela pode ser externada no jornal. Há quem diga que a TV Globo, sem as verbas publicitárias que eram dedicadas a elas pelo governo passado, pelo governo PT, e hoje o presidente atual não está tendo a mesma generosidade, diz que isso conduz a linha ideológica da TV Globo e faz com que ela tenha um comportamento parcimonioso. Que aconteceu um problema que até hoje não teve um posicionamento das autoridades responsáveis pela fiscalização com relação à contratação de veículos de imprensa para a publicidade oficial, para a divulgação de dados oficiais. E eu digo isso com relação ao credenciamento que foi feito para contratar veículos de comunicação, e todos podem aderir. Parece de fachada uma forma adequada, uma forma bacana, porque todo mundo pode participar, mas existe um dispositivo legal taxativo proibindo. Eu soube que o vereador Eric questionou isso junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, é que o comportamento informativo da imprensa seja feito de forma completa, seja feito de forma a levar o cidadão a informação de maneira verdadeira, para que ele sim possa ter o seu posicionamento. Falou, meu irmão. O pedido que você fez aí. Estamos caminhando para o final, meu irmão hein, cara? também vale para o Gilberto Almeida, doutor Gilberto Almeida. Ele o nomeou de fraterno amigo. Fraterno amigo, é verdade. Nós trabalhamos juntos. Olha, Gilberto, você fez uma menção histórica ao debate entre o Lula e o Collor de Mello, quando a Globo fez aquela edição picareta, indecente, que a gente acompanhou ainda, ainda nos primeiros momentos que a gente começava a discutir política para o mundo afora. E vou lhe contar uma coisa. Hoje nós vivemos outro mundo. O momento é incipiente, é inicial, mas quem concorre com a Globo não é o governo Bolsonaro, que tira verbas dela e passa para outras emissoras, porque ali é uma questão ideológica já consolidada. Esses grandes veículos de comunicação no Brasil representam a ala direita, mais extrema ou menos extrema, representam esse momento da ideologia política do país. Então a Globo pode bater pontualmente aqui e ali. Se o Bolsonaro fizer alguma travessura mais espetacular, mais ousada, no sentido de tentar ferir a democracia, talvez haja uma reação, porque o sistema quer se impor pelo modo econômico, não pelo modo da força. Eu acho que essa questão da força está ultrapassada, mas nada impede que alguém sonhe em resgatá-la. Nada impede. Quem concorre, quem traz a verdade hoje para as pessoas são as redes sociais. São as redes sociais. É a TV OK que está aqui falando o que deve ser falado. É as pequenas emissoras que estão surgindo no país, pululando por aí afora. E no momento certo, elas vão crescer e vão competir de verdade com as grandes redes. E é importante a questão do viés ideológico. Em países como a França, os jornais têm posições ideológicas sérias, corretas, mas não admitem corrupção, não admitem desvio, não admitem malversação de dinheiro público, denunciam, trabalham junto com a população nas demandas que a população tem. E aqui também nós vamos fazer isso. Já temos falado aqui algumas coisas nesse sentido e vamos aprofundar. Por exemplo, eu não entendo como até agora os vereadores não agiram com o Renatinho em cima da operação tapa-buraco. Está sendo feita de modo errado.
está desconhecendo o respeito ao cidadão. E é preciso que o cidadão seja respeitado. É preciso que o cidadão saiba que seu dinheiro está sendo bem usado. E os vereadores estão só gritando. Precisam tomar atitude. Chamar o Renatinho às falas. É para isso que existe uma Câmara de Vereadores. Estão chamando ele às falas aí na questão do transporte coletivo para remediar o que deveria ter sido feito lá atrás. Mas é importante que o Renatinho seja chamado à responsabilidade do que ele está fazendo. Não pode acontecer. Não pode o dinheiro público ser jogado fora dessa forma. Hoje, terminando aqui, quero saudar o Dia Internacional do Rádio, lugar onde nós ocupamos nosso espaço, onde aprendemos a conversar, achamos que aprendemos. Estamos aprendendo todos os dias, toda hora, todo momento, tentando melhorar a jeito de falar, tentando entender como se fala no rádio, para que as pessoas tenham a paciência de nos ouvir. Então, que o rádio continue vivo através das redes sociais, através das rádios que aí estão espalhadas pelo Brasil afora, e que é onde a voz do povo ecoa. Vai ecoar muito mais quando as redes sociais alcançarem a maturidade de fazer uma imprensa mesclada com a voz do povo no rádio e as redes sociais para divulgar Brasil afora, mundo afora. Até a próxima. Um abraço para você, Carlos Alberto, até terça-feira que vem, um ótimo final de semana, um abraço para você, amanhã tem mais, amanhã tem Visita em Seu Lar com o pastor Daniel e o pastor Cláudio. Grande abraço.